Olá, crianças, bom dia. Como a tia havia dito, né, que nós iríamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas, né? Que ontem foi dia 19 de abril, foi o dia do índio. Tia havia prometido que nós falaríamos um pouquinho sobre esses povos, né? Então, a nossa atividade vai começar. A tia vai ler um poema que se chama A Vida do Índio, tá? Quem escreveu esse poema foi um índio. Ele mesmo escreveu esse poema sobre a vida deles, né? Então, vamos ficar bem atentos e ouvir com atenção. O índio lutador tem sempre uma história para contar, coisas da sua vida que ele não há de negar. A vida é de sofrimento e eu preciso recuperar. Eu luto por minha terra porque ela me pertence. Ela é minha mãe e faz feliz muita gente. Ela tudo nos dá, se plantarmos a semente. A minha luta é grande, não sei quando vai terminar. Eu não desisto dos meus sonhos e sei quando vou encontrar a felicidade de um povo que vive a sonhar. Ser índio não é fácil, mas eles têm que entender que somos índios guerreiros e lutamos para vencer. Temos que buscar a paz e ver nosso povo crescer. Orgulho-me de ser índio, eu tenho cultura para exibir, luto por meus ideais e nunca vou desistir. Sou pataxó, e tenho muito para expandir. Então, quem escreveu esse poema foi Edmar Batista de Souza. Então, ele é lá da comunidade dos índios dos Pataxó, né? E muito lindo esse poema que ele escreveu, que conta um pouco da luta deles. Agora eu vou fazer a leitura para vocês da contribuição do povo indígena para o Brasil. Na história oficial do Brasil, contada nos livros didáticos das escolas ou mesmo na literatura especializada, não aparece nenhum feito ou contribuição significativa dos povos indígenas à formação da nação brasileira. Isso porque os povos indígenas sempre foram considerados sem cultura, sem civilização ou qualquer tipo de progresso material. Aliás, circula ainda hoje entre pessoas de bem escolarizadas a ideia de que os índios representam barreiras e empecilhos para o progresso e desenvolvimento da nação. Mesmo alguns índios afirmam, por vezes, que precisam ser ensinados pelos brancos civilizados para se posteriormente possam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, eles não precisam ser ensinados, né? Eles já têm a forma deles nos ensinar. Em todas as expedições empreendidas pelos desbravadores e colonizadores portugueses, lá estavam os índios como guias e serviçais, conforme atestam vários registros documentais da época. Ao longo de toda a história da colonização brasileira, os povos indígenas estiveram presentes, ora como aliados na expulsão dos outros invasores estrangeiros, ora como mão de obra nas frentes da expansão agrícola ou extrativista do país, né? Então, eles sempre estavam contribuindo de alguma forma. Do ponto de vista sociocultural, hoje é aceito oficialmente o fato de que o povo brasileiro é formado pela junção de três raças, a indígena, a branca e a negra. Mas não foi somente no aspecto biológico que os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro, como no senso comum faz crer, mas principalmente do ponto de vista cultural e religioso, né? Então, eles sempre contribuíram. São poucos os países que possuem tamanha diversidade sociocultural e étnica. Por tudo isso, o Brasil e o mundo precisam olhar com mais carinho para os povos indígenas e vê-los não como vítimas ou coitadinhos pedindo socorro, mas como os povos que, além de herdeiros das histórias e de civilizações milenares, ajudaram a escrever e construir a história do Brasil e do planeta com seus modos de pensar, falar e viver, né? Muito contribuíram com a construção do nosso país. E agora vocês irão ver um vídeo muito interessante que fala sobre os índios.
é uma cultura milenar que vem passando de pai para filho, né, das novas gerações. E o futuro para continuar seguindo a tradição cultural guarani, dança, cântico, tudo que envolve a parte cultural tradicional guarani. Hoje os cânticos são repassados através de música. Nós cantamos porque trazemos transmissão de alegria, felicidade e harmonia. Então, é esse dom que a gente repassa. A história dessa aldeia foi criada a aldeia em década de 40, 1940, por causa da colonização, né? Hoje, atualmente, nós temos 8.500 hectares. Né? Nós temos hoje 120 famílias aqui morando. Aqui é mais importante que essa é a aldeia, porque tem um monte para fazer artesanato. Cesta, sarabatana, flecha, pau de chuva, chocalho. Meu trabalho é esse aí, o trabalho do homem. A riqueza material para o índio é viver na mata, na natureza, viver com a mata e viver nela através dos recursos naturais, porque a terra é a mãe de todo, né, que sustenta todo mundo, né, onde se produz alimento, água, tudo que vem. Hoje nós precisamos mostrar para o mundo, a nível nacional e internacional, que o povo guarani mantém sua tradição. Depois de longos anos, depois de mais de 500 anos, nós continuamos falando nossas línguas, nós temos nossa tradição cultural, nós temos artesanato, nós temos nosso nome Guarani. Então isso é uma preservação, uma resistência. O Guarani é muito religioso, né? Tanto é que hoje ainda preserva muito sua religiosidade. Né? Hoje os mais velhos, mais antigos, celebram toda noite. Primeiro canta as crianças, né? Depois rezar mais adulto, né? Mas as crianças também acompanham a reza. Faz em todo início de ano, no mês de janeiro, faz batismo, onde batiza a criança, dá o nome Guarani. Então, para nós, nossa religião é Nhanderu Tupã. Nhanderu Tupã, Deus nosso Pai, porque Deus que criou o mundo para o homem branco viver, a natureza, a água. Então, Nhanderu Tupã que fez com que nós existíssemos. Na verdade, ele faz brincadeira como divertimento, exercício físico, então ele entra em até mesmo luta corporal, né, para se preparar. Né? Porque nós temos faixa etária, né, de grupo de dança, cântico, então esses grupos são grupos menores. Né? Depois nós temos um grupo maior que faz já uma dança mais sério. Né? Ser Guarani é ser orgulhoso, porque o Guarani ele vive respeitando a natureza.